Eu nunca imaginei que meu enteado faria isso. A chuva batia contra as janelas enquanto eu estava sozinha na sala escura. O peso do silêncio pressionando sobre mim. Mal percebi o relâmpago lá fora ou o frio que se infiltrava pela casa. Meu marido estava fora novamente, como sempre, e a dor da solidão se instalava ainda mais no meu peito. Mas então, a porta rangeu ao abrir. Eu congelei, minha respiração ficou presa. Não deveria haver ninguém. Quando virei a cabeça, meu coração parou. Ali, encharcado até os ossos, estava meu enteado. Seus olhos queimavam com algo que eu não conseguia entender. Sua camisa molhada grudada em seu peito, as gotas de chuva escorrendo pelos braços, e por um momento que durou, ele apenas me encarou. "Por que você está aqui?" eu sussurrei, mal reconhecendo o som da minha própria voz. Ele entrou, fechando a porta atrás de si sem dizer uma palavra. Levantei-me lentamente, meu coração batendo tão alto que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. "Você não era para ter voltado esta noite", eu disse, minha voz mal firme. Ele não respondeu. Em vez disso, deu outro passo em minha direção. A sala parecia menor a cada passo que ele dava. A água se acumulava aos seus pés, mas seus olhos, aqueles olhos penetrantes e escuros, nunca saíram dos meus. "Os planos mudam", ele finalmente murmurou, sua voz baixa, quase perigosa, como se em sua calma houvesse algo inquietante. Eu senti meu estômago se apertar, mas forcei-me a manter a compostura. "Você está encharcado", eu disse rapidamente, desviando o olhar para quebrar a intensidade. "Deixa-me pegar uma toalha." Virei-me para o armário do corredor, minhas mãos tremendo enquanto procurava pelas toalhas dobradas. Cada segundo parecia mais pesado que o anterior, minha mente correndo com perguntas que eu não conseguia me atrever a fazer. Por que ele estava realmente ali? Porque a sala parecia carregada, como se um segredo tivesse sido exposto, mas deixado sem palavras. Quando retirei a toalha e me virei, eu dei um pequeno suspiro. Ele estava bem ali, muito perto. Seu calor tocando contra mim, mesmo com o frio da sala. "Aqui", eu disse, segurando a toalha entre nós como um escudo. Mas em vez de dar um passo para trás, ele estendeu a mão lentamente. Seus dedos tocaram os meus, permanecendo por um batimento cardíaco a mais do que deveria. Eu senti o choque antes de poder me afastar, o tipo de choque que não deveria existir. Nossos olhares se encontraram. "Obrigada", ele sussurrou, sua respiração mal tocando minha pele. Eu engoli em seco, meu peito subindo e descendo rápido demais. "Está tarde, você deveria descansar", eu disse, minha voz trêmula. Ele não se moveu, seu olhar pesado, buscando, como se estivesse esperando que eu dissesse algo mais, algo que eu não estava pronta para admitir. Finalmente ele deu um passo para trás. A distância deveria ter me trazido alívio, mas não trouxe. "Boa noite", eu disse, forçando minhas pernas a me levar até as escadas. Meu pulso acelerou a cada degrau, mas eu não ousei olhar para trás. E ainda assim, eu podia sentir. Seus olhos estavam me observando. O sono não vinha. Eu deitei na cama, encarando o teto, enquanto a chuva continuava sua batida incessante. Cada rangido da velha casa fazia meu peito apertar. Cada sopro de vento contra as janelas puxava meus nervos, tensos. Eu me virei, agarrando o travesseiro como se ele pudesse silenciar a tempestade dentro de mim. Mas não era a chuva que me mantinha acordada. Era ele. A forma como seus olhos haviam demorado em mim. O jeito como seu toque queimou em mim, com um segredo que eu não deveria saber. Sentei-me, minha respiração irregular. "Pare", eu disse a mim mesma. "Isso não é real. Você está imaginando coisas." Pressionei minhas mãos contra meu rosto, tentando afastar o calor que corava minhas bochechas. Mas quanto mais eu tentava esquecer, mais claro se tornava. A maneira como ele havia ficado muito perto. A tensão não dita que pairava entre nós como um fio perigoso, pronto para arrebentar. De repente, um som quebrou o silêncio. Passos suaves, deliberados e perigosamente próximos. Eu prendi a respiração, esforçando-me para ouvir. Eles pararam bem fora da minha porta. Fiquei congelada, cada músculo tenso. A porta não se abriu, mas eu o senti ali, o peso de sua presença vazando através da madeira, pesado e inegável. O tempo se esticava interminavelmente. Os segundos pareciam horas. Então, sem aviso, os passos recuaram lentamente, se afastando à distância. Eu expirei com dificuldade, meu coração disparado, mas em vez de alívio, uma nova pergunta queimava na minha mente. Por que ele havia vindo? Saí da cama, meus pés descalços, silenciosos no chão frio, enquanto me movia em direção à porta. O corredor estava escuro. A única luz vinha do fraco brilho da lua filtrando pelas janelas. Eu hesitei.
minha mão pairando sobre a maçaneta. Não faça isso, uma voz dentro de mim alertou. Volte, deixe para lá. Mas eu não consegui. Eu abri a porta devagar, as dobradiças rangendo o suficiente para me fazer estremecer. O corredor estava vazio, mas a porta do meu enteado estava ligeiramente entreaberta, uma fina linha de luz se espalhando para a escuridão. Eu fiquei ali, minha respiração presa na garganta, dividida entre o medo e algo muito mais perigoso. Uma atração insaciável que eu não entendia, mas não podia negar. Eu não conseguia tirar os olhos da luz que se derramava do quarto dele. Havia algo nisso, algo inquietante, que parecia me atrair como uma força magnética que eu não podia resistir. Isso está errado, o pensamento ecoou na minha mente, mas não me impediu. Dei um passo hesitante à frente, depois outro, meu coração batendo forte no peito enquanto me aproximava da porta dele. Cada rangido da tábua do chão parecia gritar no silêncio, mas ainda assim eu não conseguia voltar atrás. Eu fiquei em frente ao quarto dele, minha mão pairando sobre a maçaneta. Eu podia sentir a presença dele, mesmo que ele não estivesse no corredor. Seu cheiro ainda estava lá, algo sutil, mas inconfundivelmente dele. Eu empurrei a porta um pouco mais. Foi então que o vi, sentado na beirada da cama, de costas para mim. Sua postura estava tensa, como se estivesse esperando algo ou talvez alguém. Você está bem? Minha voz saiu antes que eu pudesse impedir, suave e incerta. Ele se virou para me encarar. Sua expressão indecifrável. Havia algo em seus olhos, uma mistura de vulnerabilidade e algo mais que eu não conseguia identificar. Não consegui dormir, ele disse baixinho, sua voz suave, estava só pensando. Eu entrei no quarto, meus pés quase se movendo por conta própria. Pensando sobre o quê? Perguntei, minha garganta seca, minhas palavras soando altas demais no silêncio do quarto. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou para baixo, seu olhar passando pelas mãos e depois voltando para mim. Tenho pensado sobre nós, ele murmurou. Nós? A palavra me atingiu como um soco no estômago. Eu congelei, meu coração falhou uma batida. O que você quer dizer? Perguntei, mal conseguindo manter a voz firme. Ele me olhou então, me olhou de verdade, e por um momento parecia que o mundo tinha parado. Seus olhos eram escuros, cheios de algo bruto, algo perigoso. Eu não sei por quê, ele sussurrou, quase para si mesmo, mas eu não consigo parar de pensar em você. Minha respiração se prendeu na garganta, o quarto girando subitamente. Eu deveria ter virado as costas, deveria ter saído antes que isso fosse mais longe, mas eu não consegui me mover. Você não deveria dizer isso, eu sussurrei, minha voz trêmula, mas não dei um passo para trás. Eu estava presa entre o certo e o errado, entre o desejo e a culpa. Ele deu um passo em minha direção, fechando a distância entre nós, seus olhos nunca saindo dos meus. Eu sei. Ele disse suavemente, mas eu não posso evitar. Eu abri a boca para dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras se prenderam na garganta. O que eu poderia dizer? O que restava para dizer? Antes que eu pudesse falar, sua mão se estendeu, tocando suavemente minha bochecha. Era tão suave, tão inocente em seu toque, mas tudo sobre aquilo parecia errado e certo ao mesmo tempo. E naquele momento percebi que não havia volta. Sua mão permaneceu em minha bochecha, o toque tão gentil que me fez estremecer. Minha mente gritava para eu me afastar, para correr, para trancar a porta e esquecer que esse momento havia acontecido, mas meu corpo me traiu. Eu não me movi. Pare! Eu sussurrei, mas nem eu acreditava no comando. O olhar dele suavizou, quase como se estivesse esperando que eu desse permissão. Mas eu sabia que não havia permissão a ser dada aqui. Não havia desculpa para o que estava acontecendo. E ainda assim, o impulso entre nós crescia mais forte a cada respiração. Eu não quero sentir isso, eu disse, minha voz tremendo. Eu também não queria isso, ele respondeu, sua voz baixa, rouca, mas está aqui e eu não sei como parar. Seu polegar passou sobre meus lábios e eu respirei fundo, trêmula. Tudo dentro de mim gritava por distância, por razão, mas quanto mais ele se aproximava, mais difícil se tornava resistir. Eu estava presa em uma teia de minha própria criação, pega entre o desejo e a culpa, entre o certo e o errado, e a pior parte era que eu não sabia qual lado estava vencendo. Por favor, eu sussurrei, minhas mãos trêmulas ao lado do corpo. Por favor, não faça isso. Ele não se afastou. Em vez disso, deu um passo ainda mais perto, fechando o último espaço entre nós. Sua respiração tocou minha pele e o calor do corpo dele me sobrecarregou. Por quê? Ele perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Por que não podemos ter isso só uma vez?
A pergunta me atingiu mais forte do que eu esperava, rasgando as camadas de confusão e hesitação. Eu havia construído uma barreira em torno de mim mesma, mas havia sempre a porta. Se eu abrisse, se eu fosse embora, tudo acabaria antes que eu pudesse tomar uma decisão. Ouvi um som vindo de baixo, o motor de um carro, o rugido inconfundível do carro do meu marido entrando na garagem. Eu congelei, o pânico invadindo-me, meu coração batendo forte contra o peito à medida que a realidade da situação me atingia como um caminhão. O que é? Ele perguntou, seus olhos procurando os meus, mas eu não consegui responder. Naquele momento tudo desabou. A culpa, o medo, a necessidade de esconder, era tudo demais. Eu me afastei, minhas pernas instáveis, tropeçando de volta em direção à porta. Eu não posso fazer isso. Eu ofeguei, minha respiração ofegante, meu pulso errático. Ele não me seguiu, não precisou. Seu olhar ficou comigo, pesado e implacável, enquanto eu alcançava a maçaneta da porta. Ouvi o som de passos se aproximando das escadas e, naquele instante, soube que tudo estava prestes a mudar. Eu empurrei a porta e voltei para o corredor, justo quando a porta da frente se abriu. A voz do meu marido ecoou, familiar demais, calma demais, completamente alheia à tempestade que havia acabado de passar pela nossa casa. Olhei para trás, mas ele já tinha ido, escondido nas sombras do seu quarto. A porta se fechou atrás de mim com um clique suave, mas o silêncio era insuportável. Minhas mãos estavam suadas. Meu coração batia forte no peito enquanto ouvia a voz do meu marido na outra sala, rindo, casual, como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Eu fiquei congelada no corredor, tentando controlar minha respiração. Eu podia ouvi-lo, lá embaixo, cantarolando para si mesmo enquanto desembrulhava, completamente alheio à tempestade que eu tinha escapado por pouco. Olhei de volta para a porta do quarto do meu enteado, mas não havia sinal dele. Ele havia se retirado para as sombras, me deixando para carregar o peso do que quase aconteceu. A culpa estava me sufocando, se enrolava em torno do meu peito, ameaçando me esmagar sob sua pressão. O que eu quase fiz. Mas antes que eu pudesse processar mais, ouvi sua voz. Era suave, quase um sussurro vindo de trás de mim. Agora não podemos parar. Eu me virei, a respiração presa na garganta. Lá estava ele, parado no topo das escadas, me observando com aquele olhar intenso, indecifrável, mas tão cheio de desejo. Você precisa ir, eu disse, minha voz firme, embora meu corpo me traísse com o tremor nas minhas mãos. Ele não se moveu, não fez nenhum gesto. Já é tarde demais para isso, ele disse baixinho. Eu balancei a cabeça, tentando forçar minha mente a pensar, a respirar, mas era impossível. Minha mente estava girando. Por que isso estava acontecendo? O que ele estava pensando? O olhar dele suavizou enquanto ele dava um passo em minha direção. Eu não queria tornar isso mais difícil, ele disse, sua voz quase um sussurro, mas eu não posso mais fingir. Eu engoli em seco, tentando entender suas palavras. Fingir o quê? O que você quer dizer? Eu não posso fingir que não quero isso, ele disse simplesmente, seus olhos nunca saindo dos meus. Eu não posso fingir que não quero você. As palavras me atingiram como um soco. Meu estômago virou, meu coração disparou no peito, mas eu não consegui desviar o olhar. E então, tão rápido quanto chegou, o momento se foi. A voz do meu marido chamou da cozinha, uma pergunta casual sobre os planos para o jantar. O som da voz dele quebrou a tensão entre nós e eu me vi quase aliviada. Eu me virei rapidamente, tentando esconder o pânico nos meus olhos. Comecei, mas as palavras morreram na minha garganta. Eu não conseguia explicar. Ele me olhou pela última vez, sua expressão indecifrável, antes de se retirar para o quarto, mas eu sabia que tudo havia mudado. Nada jamais seria o mesmo. Enquanto descia as escadas para enfrentar meu marido, o peso do segredo entre nós me pressionava. Eu sabia que seria apenas uma questão de tempo até que tudo desmoronasse. E quando isso acontecesse, não haveria volta. Os dias que se seguiram foram um borrão, cada um se misturando com o próximo. A culpa me roía implacavelmente, uma companhia constante da qual eu não conseguia escapar. Eu tentei me afastar, colocar tudo de volta no lugar, mas era impossível. Cada vez que eu o via, cada vez que nossos olhos se encontravam, eu sentia o fio invisível entre nós, nos puxando para mais perto. Meu marido continuava alheio, completamente envolvido em seu próprio mundo. Ele não fazia ideia de que sua vida estava à beira de desmoronar, e isso era a pior parte. O medo silencioso de que eu fosse a responsável por destruir tudo. Mas e quanto a mim? E quanto ao meu desejo, a ânsia que havia se enraizado dentro de mim?
Era aterrador, mas o que mais me aterrorizava era o quão fácil, era tão fácil ignorar a culpa quando eu estava com ele. Havia um momento fugaz, que para sempre me assombraria. Era tarde de uma noite, quando me vi sozinha na cozinha, mexendo uma panela de sopa. O silêncio na casa era sufocante, e eu não tinha percebido o quanto sentia falta da bagunça da vida cotidiana até que ela desapareceu. Eu não percebia o quanto estava sozinha até vê-lo novamente. Ouvi o som suave de passos atrás de mim e me virei, justo a tempo de vê-lo parado na porta. Não queria interromper, ele disse suavemente, sua voz baixa, quase hesitante. Eu não sabia como responder. Uma parte de mim queria dizer para ele ir embora, voltar para o seu quarto, mas outra parte, a parte que estava tão cansada de fingir, não queria que ele fosse. Você não está interrompendo, eu sussurrei, minha voz mal audível. Ele entrou na cozinha, sua presença preenchendo o espaço entre nós. Eu tenho pensado em você, ele disse suavemente, seu olhar firme no meu. Eu senti minha respiração prender na garganta. Como ele ainda podia querer isso? Como ele ainda podia me olhar assim, sabendo tudo que estava em jogo? Mas nos olhos dele eu vi algo que me fez esquecer tudo mais. O peso do mundo parecia desaparecer, e naquele momento éramos apenas nós dois. E então, sem aviso, ele deu um passo mais perto. Eu deveria ter me afastado. Eu deveria ter parado ele, mas não consegui. Eu não queria. Antes que eu pudesse me impedir, alcancei-o, meus dedos roçando seu braço. Foi um toque suave, inocente, mas já não era inocente. O calor entre nós era inegável. Era como se uma faísca tivesse sido acesa e agora não havia mais volta. Por favor, eu sussurrei, minha voz trêmula com uma mistura de medo e desejo. Não podemos continuar fazendo isso. Mas os dedos dele encontraram meu queixo, levantando-o, de modo que eu não tinha escolha a não ser olhar nos olhos dele. Já estamos fazendo isso, ele sussurrou de volta, sua voz rouca de emoção, e eu não quero que pare. Eu fechei os olhos, dividida entre o amor que sentia por meu marido e a atração que sentia por essa conexão proibida. Eu não tinha respostas, não tinha soluções. Tudo o que sabia era que naquele momento tudo mais desapareceu. E então, tão rápido quanto surgiu, o momento se foi. Uma batida repentina na porta quebrou o feitiço. Meu coração parou. Era ele, meu marido. Eu me afastei instintivamente, o pânico subindo por mim, quando a campainha tocou novamente, mais forte desta vez. Eu fiquei congelada, sem saber o que fazer. Deveria me esconder? Deveria fingir que nada havia acontecido? Mas ele não estava se movendo também. Ele apenas ficou lá, me observando, seus olhos cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Vá! Eu sussurrei, minha voz quase inaudível. Ele hesitou por um momento, antes de finalmente se virar e sair da cozinha. Quando o som dos seus passos se afastou, meu coração disparou no peito, sabendo que o tempo estava se esgotando. Eu não tinha muito tempo. A campainha tocou novamente, dessa vez seguida pelo som das chaves tilintando enquanto meu marido entrava na casa. Eu podia ouvir os passos dele ecoando pelo corredor, alheio ao caos que eu estava tentando conter dentro de mim. Fiquei ali, congelada, tentando controlar a respiração, sabendo muito bem que o segredo que estávamos guardando não ficaria escondido por muito tempo. Eu me virei para a janela da cozinha, tentando acalmar meus nervos, mas não havia como escapar do peso da situação. O que eu estava fazendo? O que ele estava fazendo? Cada momento parecia uma bomba relógio. E o pior de tudo era que eu não podia impedi-la. Ouvi meu marido chamando da sala, sua voz cheia de alegria casual. Querida, cheguei, onde você está? Engoli em seco. Onde ele estava? Meu enteado havia desaparecido depois do nosso breve encontro, e agora eu estava sozinha para lidar com a bagunça. Estou na cozinha, eu respondi, minha voz mais firme do que eu me sentia. Ele entrou na cozinha um momento depois, me dando um sorriso caloroso. Oi, ele disse, seus olhos escaneando meu rosto com um toque de preocupação. Está tudo bem? Eu acenei rapidamente, forçando um sorriso, embora pudesse sentir meu coração batendo forte no peito. Sim, só estou cansada. Ele me olhou com um olhar compreensivo, provavelmente achando que eu estava só estressada com o trabalho. Ele foi até o balcão e se serviu de um copo de água, alheio à tempestade que estava se formando na minha mente. Mas mesmo enquanto ele ficava lá, tudo dentro de mim gritava para confessar, para dizer a verdade, para pôr um fim nesse pesadelo. Mas eu não conseguia. As palavras não saíam. E então, como se fosse um sinal, ouvi uma leve batida na porta dos fundos. Congelei. Quem poderia ser?
Olhei rapidamente para meu marido, que ainda estava bebendo sua água, sem perceber a tempestade que estava prestes a acontecer. Eu atendo, disse rapidamente, minha voz tensa. Caminhei até a porta, minha mão tremendo ao alcançar a maçaneta. Mas quando abri, meu coração afundou. Lá, na porta, estava meu enteado, seu rosto sério, os olhos cheios de incerteza. Você precisa ir embora, sussurrei com urgência, saindo para o pátio nos fundos para falar com ele em particular. Ele não se moveu. Apenas ficou lá, me observando, esperando que eu explicasse, mas não havia como explicar o que quase aconteceu. Não havia como explicar o que agora estávamos envolvidos. Por favor, disse novamente, minha voz tremendo. Você não pode ficar aqui, não assim. Os olhos dele suavizaram, mas havia algo mais neles, uma chama de desafio, algo mais profundo do que eu estava pronta para enfrentar. Você não pode me afastar, ele disse baixinho, sua voz cheia de uma emoção que eu não conseguia identificar. Isso entre nós não acabou. Eu me afastei, meu coração batendo forte. Eu não podia fazer isso. Eu não deveria fazer isso, mas eu não podia mais negar a verdade. Precisamos acabar com isso, eu disse, minha voz falhando. Ele alcançou minha mão, seus dedos roçando os meus. O toque foi suave, mas enviou uma descarga elétrica por todo o meu corpo. Eu não acho que podemos, ele sussurrou, e foi isso, o momento que eu estava tentando evitar. A porta atrás de mim se abriu, e meu marido saiu para o pátio, olhando confuso. O que está acontecendo? Ele perguntou, seus olhos saltando de um para o outro. Naquele momento, tudo parou. A verdade estava bem ali, no ar entre nós, mas eu não sabia como dizê-la, como fazê-lo entender. E então, ouvi o som de um carro se aproximando, o inconfundível rangido dos pneus no cascalho. Meu coração deu um salto quando percebi que era tarde demais. A tempestade havia chegado.